Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Quintal Geek. E hoje eu tenho a honra e o prazer de trazer para vocês o gameplay de Baldur's Gate 3. Nesse vídeo nós vamos ver todas as classes e raças disponíveis em Baldur's Gate 3. Eu vou explicar um pouquinho dessa sinergia entre classe e raça e a criação do seu personagem. Se isso é um conteúdo que agrada a vocês aqui no Quintal Geek, já se inscreve no canal. Deixa o like. Se você gostar, a gente vai trazer muito mais conteúdo de Baldur's Gate 3 e do mundo do RPG também. Beleza? Então combinado, é isso aí e vamos lá para a criação de personagem em Baldur's Gate 3. Então é isso, nós estamos aqui na tela de seleção de personagem. E em Baldur's Gate nós temos a opção de jogar com personagens originais já, né, da história, como o Astarion, que é um vampiro, a Lae'zel, que é uma guerreira dos Githyanki, né? Que são as raças que combatem o Devorador de Mentes, que é aquele vilão da intro. O Gale, que é um mago humano. A Umbrauma, que é uma clériga meia-elfa. O Will, que é um bruxo humano, né? A Carlat, que é uma bárbara, né? Um bárbaro Tiefling, de Zariel. E o Impulso Sombrio, que é um draconato branco feiticeiro, tá? Nós temos aqui as opções de jogar com esses personagens já pré-setados. Mas o legal mesmo é criar o nosso personagem. Então, em Baldur's Gate nós vamos ter aqui a criação de personagem. Primeira coisa, nós temos que aqui editar a aparência, né, do nosso personagem ou editar o nosso personagem em si. Então, primeira coisa, você vai escolher a sua raça. Em Baldur's Gate nós temos Elfo, Tiefling, que é uma raça abissal, é como se fosse um meio demônio, né? Um Drow, que é um elfo sombrio, um elfo das profundezas, do mundo do Underdark. Humano, o Githyanki, que são os combatentes do Devorador de Mente. Anões, meio-elfos, que é a mistura de humano e elfo. O Halfling, que pode ser chamado de Hobbit também, é o que mais assemelha ao Hobbit. Gnomo, Draconato, que é uma descendência de dragão. E o meio-orc. Então, cada uma dessas raças, elas vão nos dar atributos, né? Elas vão ter velocidade base, todas as raças têm. Treinamento bélico élfico, que vai dar proficiência em espadas longas, espadas curtas, arcos curtos e arcos longos. Visão no escuro, o elfo tem até 12 metros. E ancestralidade feérica, que cobriu somente o véu, uma vantagem em teste de resistência contra enfeitiçamentos. Magias não podem te fazer dormir. Aí aqui, basicamente, nós temos aqui os atributos. Isso aqui vai variar também com a sua classe, a sinergia com a classe que eu falei no começo. E nós vamos ver aqui, ó, os Tieflings têm visão no escuro 12 metros e resistência diabólica, que é a redução de dano de fogo pela metade. Os Drows tem o treinamento bélico Drow, né, com rapieiras, espadas curtas e balestras de mão. Tem visão no escuro superior, como eles vivem nas profundezas, então eles têm visão no escuro até 24 metros. E também a mesma ancestralidade feérica dos elfos, né, de teste de resistências contra magia, vantagem em teste de resistência contra enfeitiçamento e magias, e não podem te fazer dormir. O humano tem treinamento de milícia humana, né? Proficiência em armaduras, como armas leves e escudos. Proficiência em armas como lanças, piquetes, alabardas e glaives. Também tem a versatilidade humana. Seleciona uma perícia adicional para ter proficiência em sua capacidade de carga, aumenta em 25%. Ou seja, o humano tem esses atributos de ser bem mais versátil. O Githyanki, ó, ele tem uma ação, que é o conhecimento astral, ganha proficiência em todas as perícias e uma habilidade escolhida até o descanso longo. Beleza. Tem uma ação que ele pode ganhar esse bônus ao utilizar essa ação, que é o conhecimento astral. Ele tem o truque, que é o Psionismo Githyanki, a mão mágica, né? Cria uma mão espectral invisível capaz de manipular objetos e interagir com eles. É como se ele tivesse uma extensão da mão dele, dura 10 turnos e tem um alcance de 18 metros. Ele utiliza inteligência para conjurar. Velocidade base da raça também é 9 metros. E prodígio marcial. Uma vida de treinamento de combate se deu proficiência em armaduras leves e médias, além de proficiências em espadas largas, curtas e longas. Então ele tem bastante proficiência em armas também. O anão. O deslocamento do anão é 7,5 metros, porque ele é uma raça pequena.
Treinamento de combate anão, proficiência com machados de batalha, machadinhas, martelos leves e martelos de guerra. Visão no escuro até 12 metros. E resistência anã, vantagem em teste de resistência contra veneno e resistência a dano de veneno. Então a composição corporal do anão ela é mais resistente. Nós temos aqui o meio-elfo, né? Milícia humana, mesma habilidade dos humanos, de proficiência em algumas armas. Visão no escuro dos elfos e a ancestralidade férica dos elfos. O deslocamento dele também é 9 metros. O Halfling. O Halfling tem o deslocamento base de 7,5 metros. Tem sorte se rolar 1 em um ataque, teste de habilidade ou teste de resistência, você pode rolar o dado novamente e precisa usar o novo resultado. Independente do que seja, ele vai usar o segundo resultado. Coragem. O mundo pode ser assustador, mas se você não se abala, você tem vantagem em teste de resistência contra amedrontamento. Muito legal aqui o Ralph. Gnomo. Tem um deslocamento de 7,5 metros, como toda raça pequena. E esperteza dos gnomos. Vantagem em testes de resistência de inteligência, sabedoria e carisma. Ele tem vantagem nesses testes de resistência desses 3 atributos. O Draconato não tem nenhuma vantagem. Ele só tem o deslocamento aqui da raça. E o meio orc tem visão no escuro 12 metros, o deslocamento dele é 9 metros, a resistência é implacável. Se você chega a 0 pontos de vida, você recupera 1 ponto de vida ao invés de desmaiar. Ele tem um último fôlego. E ataque selvagem, quando você consegue um acerto crítico, que é um 20 ou um 19, dependendo da margem, com um ataque de arma corpo a corpo, ou seja, uma arma que tem que estar próxima ao inimigo, seus dados de dano são triplicados em vez de dobrados. Normalmente com um ataque crítico dobra o dano. No caso dos orcs tem o ataque selvagem, e isso triplica o dano que você vai causar por causa do ataque selvagem, não duplicando num dano crítico. Então tá, aqui são as raças, e algumas raças, ó, como o elfo, tem a sub-raça que concede pra você algum atributo, algum truque também, alguma coisa, um bônus, ó. Então nós temos o elfo alteneiro, certo? Os elfos alteneiros são descendentes da mística férica e apreciam magia com todas as suas formas. Até mesmo aquelas que não estudam essa arte conseguem manipular a trama. A trama que eles dizem é a questão do enlace mágico e as forças místicas. Então ele ganha aqui o raio de fogo, causa de um D10 de dano de fogo. Um D10 é um dado de 10 lados de dano de fogo. Você lança um projétil de fogo até 18 metros. A utilização para conjurar, o atributo para conjurar é inteligência. E aqui nós temos o elfo da floresta. Esses elfos passam as vidas reclusas às florestas de Faerûn. Décadas de treinamento em arquearia e camuflagem são amplificados por uma rapidez sobrenatural. Então aqui ele ganha, né, aumento 1,5 metro no seu deslocamento por turno, ou seja, o elfo da floresta ele tem 10,5 metros de deslocamento. Os Tieflings, né, nós temos aqui Tieflings de Asmodeus, né, que produzir chamas, as chamas da sua mão pode radiar uma luz, um raio de 9 metros e causar 1 a 8 de dano de fogo ao arremessar. Deixa eu ver se eu consigo... Ah tá, beleza, aqui. Arremessar as chamas imediatamente após congelá-las não consome uma ação. Nos turnos seguintes, apagá-las ou arremessá-las custará uma ação, entendeu? Até o descanso longo. E ele usa carisma para conjurar essa chama. Então, ligados a Nessus, a camada mais profunda do inferno, Tieflings de Asmodeus herdam o domínio do fogo e das trevas, a linhagem desses arquidiabos. Tiefling de Mephistófeles. Esses Tieflings são descendentes de arquidiabo Mephistófeles e contam com uma afinidade especial por magia arcana. Aí você ganha a mão mágica, que é aquela mesma extensão ali que eu já tinha descrito. É um truque, né? Que dura 10 turnos e alcança 18 metros e usa carisma para conjurar. E o Tiefling de Zariel. Os Tieflings da linhagem de Zariel são agraciados com força marcial e canalizam chamas fumegantes para punir os inimigos. Ele ganha taumaturgia, truque de transmutação, concede vantagem em testes de intimidação e apresentação. É mais como uma forma de se portar, de se mostrar. Ele ganha uma aparência, uma intimidadora. Nós temos aqui os Drows, né? Tem os Drows jurados de Lot e os Drows de Saldarien. Nesse caso dos Drows não é um atributo, de mecânica, mas sim de lore, ó. Drows jurados de Lot, criados pelo culto de Lot na cidade de Menzoberranzan. Esses Drows apresentam as virtudes da deusa corrupta e inclemente.
Lot marca seguidores dela com os olhos vermelhos brilhantes para que os moradores de Umbra Eterna aprendam a temer os Drolls à primeira vista. E aqui os Drolls de Selderine. Os Drolls de Selderine buscam aliados por toda Faerûn com o objetivo de resolver o conflito com o Lot ou com os demais Drolls a qualquer custo. Então, um é basicamente criado pela deusa, né, a deusa caída lá, a deusa sanguinária e tal, e outro buscam a redenção e a paz. Então isso aí é um toque de lore para o seu personagem. Humanos não tem sub-raças, então a gente não tem nenhum atributo extra disso. Os de Tianque também não. Anões tem. Anão dourado. Esses anões são conhecidos pela confiança, a intuição aguçada, a cultura do reino profundo, valoriza a família, as tradições, trabalho e qualidades. Esse aqui, ó, robustez anã, sua vida máxima aumenta em 1 e aumenta novamente em 1 toda vez que você subir de nível. Então ele tem um bônus extra de aumento de vida. Anão do escudo, guerras antigas contra goblins e orcs causaram muitas baixas e esta raça de anões, como resultado, eles têm uma visão de mundo cínica, mas aguentam qualquer provação em busca de restaurar suas antigas pátrias. Treinamento em armadura anã, você tem proficiência em armaduras leves e médias. Isso aqui é uma adição ao anão aqui. Tô inspecionando só para ver se não tem mais nenhum detalhe. E os Duergar, na verdade. Os Duergar eram escravos obscuros dos obscuros devoradores de mente e agora vivem a liberdade de forma prática e inclemente. O temperamento frio e exímio furtividade desses seres são bem conhecidas em Umbra Eterna. Visão no escuro superior, assim como os Drolls, e resiliência Duergar. Você tem vantagem em testes de resistência contra ilusões, paralisia e enfeitiçamento. Então eles eram servos do Might Flower dos Devoradores de Mente. Então eles adquiriram essa aparência. Legal, né? O meio-elfo, ele tem aí aqui as variações, né? Ó, ele pode ser um meio-elfo alteneiro, como os meio-elfos dessa linhagem, tem um truque de férico, e mesmo sem treinamento em magia, é a mesma coisa dos elfos, eles ganham lá o raio de fogo. O meio-elfo da floresta, que ganha o aumento de deslocamento, né? E o meio-elfo Drow, né? Que ele pode... O Drow também é uma classe de elfo, só que é separada. E aí ele pode agora evocar as luzes bruxuleantes, que, né, iluminam com um raio de 9 metros. Isso é muito bom para itens práticos. O Halfling, né? Nós temos aqui o Halfling do pé ligeiro. Halflings são furtivos, mais sociáveis, viajam por toda Faerûn para conquistar fama e fortuna. Vantagem em teste de furtividade, legal. E o Halfling robusto. Reza a lenda que esses Halflings têm sangue de anão nas veias. Eles são resistentes a veneno, possuem vigor de sobra e sabem se virar perfeitamente. Resiliência dos robustos, vantagem em teste de resistência a veneno e resistência a dano de veneno. Assim ele tem aqui é um Halfling que tem uma característica de anão, né? Ele pega ali um pouquinho das características do anão. O gnomo das rochas, né? Gnomos das rochas são o tipo mais comum de se ver na superfície de Faerûn e devem tal alcunha a sua robustez e afinidade por metais. Então aqui, ó, visão no escuro e conhecimento de artífice. Adiciona o dobro do seu bônus de proficiência em testes de história. Legal, ó, para um gnomos da floresta. Os gnomos da floresta são menores que seus primos e ainda mais reclusos, sendo raramente vistos em Faerûn. Eles são mestres de magia e artesanato em seus bosques distantes e paradisíacos. Então ele ganha uma magia de falar com animais, isso é muito importante, porque os animais nesse jogo provavelmente têm informações, e ele ganha visão no escuro também de 12 metros. E gnomo das profundezas, que também deve ter alguma relação ali, ó. Gnomos das profundezas são mais reservados que seus primos da superfície. Sobrevivem em Umbra Eterna com a visão no escuro e excelente furtividade. Então aqui nós temos a visão no escuro superior, assim como os Drolls e os Duergar. E nós temos a camuflagem em pedra, vantagem em teste de furtividade. Os draconatos também tem aqui, ó, suas... Cara, draconato... Porque o draconato, ele descende cada um, né, de um dragão, seja ele cromático ou metálico, né? Das cores, ó, verde, vermelho, azul, negro e branco. Aí nós temos cobre, prata, latão e ouro, certo? Então vamos lá rapidinho passar por aqui, ó. Linhagem que remete aos dragões negros. Esses são os draconatos que herdaram os poderes
corrosivos do ácido. Então a gente ganha o sopro de ácido, 2d6 de dano de ácido. O alvo ainda tem o teste de resistência. O teste de resistência é de destreza para escapar desse sopro. Então o alvo que vai receber esse sopro tem que fazer um teste de destreza. E recursos, ancestralidade draconato, sangue de draconatos ancestrais corre em suas veias. Você tem resistência a dano de ácido. Então basicamente vai ser isso, ó. Ele sempre vai ter o sopro de uma determinada característica da cor do dragão que ele é, né? No caso o azul elétrico. E a resistência a esse elemento. O latão nós vamos ter o de fogo e a resistência a fogo. O bronze também vai ser elétrico e a resistência é elétrico. Cobre é ácido também. O ouro também é o fogo, né? O verde é o veneno. O vermelho é o fogo também. O prata é o gelo. E o branco também é o gelo. Só muda um pouquinho aqui da descendência do dragão, mas mesmo assim ainda, né? Troca só o sopro, que é o ataque que ele tem especial, e a resistência que ele possui. E o meio orc não possui, né? Essas... Porque a raça orc já, meio orc já descende dos orcs, então ele não possui isso. E aqui agora eu vou pegar o humano pra gente ir vendo a classe, tá? As classes. Então aqui nós temos o bárbaro, certo? Os bárbaros são guerreiros movidos por fúria implacável. A gente pode ver os detalhes, ó. Os detalhes são as proficiências que a classe vai proporcionar pro seu personagem, na criação do seu personagem. Os bárbaros são guerreiros movidos por uma fúria implacável. Tal ira é capaz de transcender os limites mortais, transformando-os em forças da natureza no campo de batalha. Ação: fúria. Libera sua fúria, tá? Deixa eu... Aqui, ó. Libera sua fúria abrasadora para ganhar força resistente. Você tem resistência a dano físico e vantagem em teste de força e teste de resistência. Dura 10 turnos. A fúria acaba antecipadamente se você não atacou uma criatura nem sofreu dano em último turno. Então você tem que estar em movimento de combate. Não é possível conjurar ou se concentrar em magias durante a fúria. Você usa uma ação bônus para entrar em fúria. Ação bônus quer dizer que ela não ocupa nem seu movimento, nem a sua ação principal. Defesa sem armadura. Seu corpo é resistente quanto qualquer armadura. Quando estiver sem nenhuma armadura, você adiciona o seu modificador de constituição a sua classe de armadura. Então aqui, ó. Quando nós vamos falar de classe de armadura, é o que o inimigo precisa tirar no dado para acertar você. Normalmente a classe de armadura ela é 10 mais o seu modificador de destreza, que é o que você utiliza para esquivar, mais os bônus que o seu escudo e a sua armadura dão. No caso do bárbaro, ele consegue adicionar também o modificador de constituição, que é a resistência corporal dele. Então, você tem esses dois modificadores se você não estiver usando uma armadura. Então, às vezes compensa não utilizar armaduras com o bárbaro, mas deixar a constituição dele alta, o bônus de constituição dele alto. Aqui as proficiências: armas simples, armas marciais, armaduras leves, armaduras médias e escudos. O bárbaro pode usar sim armaduras leves, médias e escudos sem problema, ele tem proficiência para isso. Você não tem o recurso de defesa sem armadura, que é adicionar a constituição à sua defesa. Mas também, lembrando que se você adicionar uma armadura pesada ao bárbaro, ele perde o bônus de fúria. Ele não usa a ação de fúria, ele não pode usar. Vamos lá então para a próxima classe, nós temos o bardo. O bardo ele é o menestrel, né? Nós temos aqui os detalhes do bardo. Então as proficiências dele é arma simples, balestra de mão, né? Que é para disparar, espadas longas, rapieiras, que são aqueles sabres de duelo, espadas curtas e armaduras leves. O bardo não usa armaduras médias nem pesadas, não tem proficiência para isso. Você sabe que a música não é um mero capricho, mas sim poder. Por meio de seus estudos e aventuras, você tornou-se mestre na arte da canção e do discurso e da magia interior. Então o bardo ele começa com truques, né, a zombaria perversa ou a proteção contra lâminas. Mas aqui, isso aqui é o que está presetado. Você pode trocar esses truques por uma lista de truques de bardo aqui, ó. Então você tem mão mágica, golpe certeiro, que se dá uma vantagem para o próximo rolagem de ataque. Amigo, você concede vantagem a teste de carisma contra criaturas não hostis. Essa magia não pode ser conjurada, mesmo que o conjurador esteja
essa magia pode ser conjurada mesmo que o conjurador seja silenciado. Legal. Então, mesmo em silêncio, o bardo consegue conjurar essa, amigo. Luz bruxuleantes, que é aquela luz num raio de 9 metros. Luz, que é um truque que faz um objeto irradiar uma luz, para você criar uma luz, tipo, fazer algum objeto manter uma iluminação para você caminhar. E ilusão menor, que cria uma ilusão que impele criaturas próximas a investigar. É possível se manter escondido ao conjurar essa magia. Essa magia pode ser conjurada mesmo que o conjurador esteja silenciado. Então esses truques são mais magias de apoio, né? Magias de apoio aqui, ó. Proteção contra lâminas, você recebe metade do dano contra ataques perfurantes, cortantes e concussão, né? De lâminas. Esse aqui é um D4 de dano psionico. Você lança uma série de insultos encantados contra uma criatura, impondo desvantagem na próxima rolagem de ataque dela. Legal, né? Então aqui são as listas dos truques que o bardo tem. E o bardo também começa com 4 magias de nível 1 aqui. E você pode selecionar dessas magias dependendo da especialização que você vai querer pro bardo. No momento que você for selecionar suas magias para jogar o Baldur's Gate, você tem que ter em mente o que esse componente vai fazer na sua party, porque você vai ter outros personagens que vão caminhar com você, então você tem que ter em mente o que esse personagem vai fazer de maneira específica. Ele pode ser um personagem focado em curar, então você pode pegar mais magias de cura. Ele pode ser um personagem focado em especialismo, ou seja, ele pode ser um personagem focado em desvendar coisas, em mover objetos. Ele pode se especializar em um personagem de suporte, onde ele vai dar bônus para os demais personagens. Ele pode ser um personagem especializado em deslocamento, em invasão, para alcançar lugares que talvez outros personagens não consigam. Então você vai fazer a sua escolha de magias conforme a necessidade que você acha que esse personagem tem que suprir dentro do seu grupo. É bem importante você ter isso em mente quando você for criar o seu personagem em Baldur's Gate. Eu acho que nessa parte de seleção de magias eu não vou me aprofundar muito, mas claro, né, nós vamos ter várias questões para selecionar magia aqui com o bardo, porque ele tem uma lista própria, né? Isso vai variar do mago, do feiticeiro, do bruxo, o paladino, o clérigo. Todos os conjuradores terão suas magias específicas, e aí você tem que focar naquilo que você acha que aquele personagem vai fazer, na maneira como você quer jogar com aquele personagem, como é no RPG de mesa tradicional. Aí no bardo você pode selecionar o seu instrumento inicial. Eu acho que aqui, vamos ver aqui, ele não tem muito, ainda não tem muito do... Vai mudar, claro, a aparência aqui e o som, né, que ele vai fazer nas conjurações, mas não tem muito que muda em questão de mecânica, né? E aqui na classe, eu vou falar isso aqui pro bardo, mas todas as classes têm isso, tá? Que é o histórico do personagem, que pode ser o acólito, charlatão, criminoso, artista, herói do povo, artesão da guilda, nobre, forasteiro, pivete, soldado e sábio. E cada um deles vai dar perícias, proficiências e bônus em algumas perícias que você tem. História, arcanismo, para o sábio, né? Soldado vai ser preparo físico, intimidação, pivete vai ser prestidigitação e furtividade. Prestidigitação é aquela habilidade com as mãos, tá? De utilizar os dedos rápidos, talvez conseguir ludibriar uma pessoa, roubar alguma coisa, te ajuda a abrir trancas. Então, é uma habilidade muito boa. Forasteiro tem um preparo físico e sobrevivência, isso ajuda você a seguir rastros, a se guiar em trilhas. O nobre, história e persuasão, né? Pela proficiência de nobre de poder persuadir alguém com o diálogo sem força física. A intimidação é muito mais de ameaçar, de persuadir com uma postura mais física. O artesão da guilda é intuição para perceber as coisas, né? Mentiras ou ler a pessoa, né? Até disponibiliza algumas características do diálogo. E a persuasão é também aquela questão do charme, de saber como conversar. Herói do povo. Adestrar animais, isso é legal pra você que quer ter uma influência com animais, fazer carinho, tentar uma comunicação sem utilizar a magia, falar com animais. E sobrevivência, também é aquela questão de se guiar em trilha, achar água, achar comida, em ambientes ermos. Acrobacia para você fazer escaladas, resistir a empurrão, manter o equilíbrio.
E a apresentação, né, para você apresentar a plateia, domínio do público, chamar a atenção para si, né, usar essa perícia para ter chamar a atenção, criar distrações, é muito boa. Criminoso, manipulação, né, que também é para trapacear, mentir, é um tipo de persuasão, só que mais voltado para enganar do que para persuadir com argumentos, talvez. E furtividade, né, para andar sem ser visto, se esconder. Charlatão tem manipulação e prestidização, e o acólito tem intuição e religião. Religião e história são conhecimentos, você tem um conhecimento maior de determinada história do mundo ou tudo mais. E aqui nós temos as habilidades, né? As habilidades vão ser essas características principais. As nossas perícias vão se basear nos bônus que as habilidades vão dar, entendeu? Então aqui ó, nós temos força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. E é isso, essas são as principais. Então você vai distribuir os pontos, pode distribuir seus pontos de habilidade, gastar eles, ó. Cada nível que você sobe aqui tem um custo de pontuação, tá? Por exemplo, para subir do 14 para o 15 eu gasto 2. Então você vai utilizar isso conforme a sua classe demanda. Por exemplo, o bardo, ele demanda um carisma mais alto. Ó, ele demanda um carisma mais alto. E aqui a gente pode distribuir o bônus de mais 1, além de redistribuir os pontos, né? Então o bardo demanda um carisma mais alto. Nós vemos aqui ó, que a classe... sempre a estrela vai marcar a sua habilidade dominante daquela classe, daquele personagem. Então você tem que se atentar a isso e distribuir as demais, ó. Sempre dá uma olhadinha aqui, ó. A constituição, ela vai influenciar nos seus pontos de vida, resistência física. Sabedoria, na sua percepção. Aqui, ó, afeta 5 perícias de sabedoria, melhorando habilidades, conjuração, clérigo pela artilharia druida, seus pontos de habilidade, tá? A inteligência nas suas perícias, né? Inteligência e perícia e tudo mais. A constituição é a sua constituição corporal. Destreza é a sua habilidade manual, então toda perícia que demanda a habilidade manual vai depender da destreza. E força é o ataque corpo a corpo e tudo que demanda força, né? Atletismo, correr, nadar, isso demanda bastante de força. Então é isso, a gente viu aqui a classe do bardo, nós temos o clérigo. Então o clérigo também tem seus truques, suas magias de nível 1 e os recursos da classe, que é o espaço de magia e domínios da magia, né? Que elas estão sempre preparados. O druida tem seus truques, as magias e o recurso da classe, que é as magias. O guerreiro tem o fôlego extra, que é uma ação de cura da classe. Então nós temos aqui o druida, o histórico e as magias preparadas, né, do druida. Do clérigo nós temos os domínios, aqui são os domínios, ó. Então, para cada domínio, nós ganhamos também magias daquele domínio, né? Então isso aqui vai determinar como você quer jogar de clérigo e aí vai seguir para qual divindade você vai... E aí aqui, ó, por exemplo, domínio da tempestade. E aí você também tem a divindade que você quer servir. E cada divindade, ó, ela vai ter um background diferente, né? E aí você vai adequar conforme você vai ver o background. E isso pode impactar também no seu gameplay, né? Porque as pessoas vão te reconhecer como um clérigo daquela divindade. Vamos voltar aqui para a classe. O druida tem os truques históricos e tal. Então o druida não, você vai ter as suas magias, né, específicas de druida. O druida é um ser mais focado na floresta, né? Ele tem o domínio da forma selvagem. O druida pode se transformar em animais. O guerreiro tem os estilos de combate, ó. Então a cada estilo de combate você vai, ó, arquearia, defesa, duelos, combate com armas grandes, proteção, que dá bônus com o escudo, né? No caso da proteção, você causa desvantagem para os aliados que você tiver a 1,5 m. Então você protege ele com seus escudos. E o combate com 2 armas. Ao atacar com a mão inábil, você pode adicionar seu modificador de habilidade ao dano de ataque. Ou seja, você tem proficiência para lutar com 2 armas também. O monge é um combatente, torrente de golpes, né? Ele é um combatente desarmado. Ó, defesa sem armadura, ataques de destreza. Então a classe do monge, ela não é muito proficiente em utilização de armas. Ele até pode usar armas marciais, sim, mas ele tem habilidades para utilização de vários golpes em sequência, que dão um dano, pode ser considerado menor, mas vários golpes em sequência de ataque desarmado.
O paladino, né, que é o guerreiro da fé, cura pelas mãos. Senso divino, ele consegue vantagem em rolagem de ataque contra celestiais, inferos e mortos-vivos. E aqui o recurso da classe canalizar energia do juramento. Você ganha a habilidade de reunir o poder do seu juramento de paladino e pode usar para alimentar certas ações. Então aqui nós temos a subclasse, que são, né, juramento do ancião. Você luta ao lado da luz da batalha cósmica contra a escuridão para preservar a santidade, a vida e a beleza da natureza. Então aqui você ganha esplendor curativo, Taos, que é uma magia de cura, né, uma habilidade de cura, e os princípios do juramento. Então aqui você tem que seguir o seu juramento. Juramento da devoção, você vai ganhar a repreensão divina, concede uma aura vingativa a um aliado, e ela causa 1 a 4 de dano radiante a quem atingir com um ataque corpo a corpo. E os princípios do juramento da devoção. Aí vai, paladino da vingança, convoque seu juramento para que a natureza revigore você e seu aliado. Ataques e armadura causam mais 2 de dano radiante e podem desorientar inimigos por um turno. Força do Inquiridor. E aqui são os princípios do juramento. Então, vai de como você vai querer jogar também com o seu paladino, qual a tendência que você vai querer utilizar. E também lembrando que isso influencia, né, na maneira como você é visto no mundo. O patrulheiro, que é o Ranger, né, o arqueiro. Então aqui ele é um caçador. Então você vai selecionar qual é o seu inimigo favorito. Então você tem aqui várias classes, né, de inimigos favoritos. E isso vai dar habilidades específicas para caçar esse tipo de inimigo, certo? Você vai ganhar uma vantagem. Aqui, ó, por exemplo, ó, Patrulheiro Real. Você jurou servir a coroa, a nação, destruir os inimigos dela. Proficiência em história e armaduras pesadas, porque você trabalha com a nobreza, a realeza. Perseguidor santificado. Aqui, ó. Você jurou caçar os inimigos por uma ordem sagrada ou druídica. Proficiência em religião e no poder de conjurar chamas sagradas. Aí, ó. Ganha chamas sagradas. E todos eles têm o convocar familiar, que é um animal, a escolha ali, que você pode convocar. Aqui nós temos um terreno favorito. Então, ele tem um inimigo favorito e um terreno favorito, aonde você tem resistências, né, a veneno, a fogo, a frio, ou ganha proficiência em algum ambiente. Por exemplo, você é especialista em navegar pelas selvas urbanas, você ganhou proficiência em prestidigitação, ou, né, convocar. Aqui o domador de feras, você ganha um espaço de magia para convocar familiar sem gastar um slot da sua magia. O ladino, né, ele é um especialista, ele tem um ataque furtivo e o ataque furtivo à distância, e ele tem várias proficiências em perícias, né? Aqui, ó, temos aqui as proficiências do ladino. E aqui as habilidades, né, do ladino. Aqui a gente pode ver aqui, ó, as perícias, né? O ladino, ele é um especialista, ele ganha vários bônus em perícia. E você pode, aqui nas perícias, eu esperei o ladino porque ele é o que mais utiliza perícias, né? O foco dele é as perícias. Aqui nas perícias você pode também estar alterando elas conforme a necessidade e o estilo que você acha que o seu personagem vai ser. Como eu falei, ó, preparo físico, acrobacia, prestidigitação, furtividade, arcanismo, história, investigação, natureza, que é o conhecimento, né, reconhece plantas, animais, religião, né, adestrar animais, que é a comunicação com esses animais, intuição, a percepção das pessoas, medicina, para você conhecer sintomas ou diagnosticar doenças que talvez seu personagem possa ter, percepção, para você conseguir perceber as coisas ao redor, são mais o olfato, a audição, os sentidos, né? Sobrevivência, para você se guiar, identificar perigos, seguir rastros, manipulação, para você ser trapaceiro, manipular a verdade e tudo mais, intimidação, para você intimidar pela sua aparência física, né, uma coisa mais ameaçadora, apresentação para manipular o público, para manter a plateia focada em você, e persuasão para persuadir de uma maneira mais no diálogo com o seu carisma. Preparo físico, né, são as proezas físicas como nadar, escalar, resistir a empurrões, agarrões, acrobacia para você fazer habilidades, cair de pé, manter o equilíbrio, prestidigitação, que é aquela sua habilidade de abrir trancas, usar os dedos de maneira rápida, fazer pickpocket, né, roubar carteiras, bolsas.
Furtividade, para você andar de maneira furtiva. Arcanismo é mais uma reconhecimento para você interagir com objetos mágicos e reconhecer magias também. História, história do mundo. Investigação é para você procurar, desvendar mistérios, enigmas, códigos. Natureza e é conhecer as plantas, as árvores e tudo mais. Religião é o conhecimento de divindades, de ritos sagrados, de cultos, templos e tudo mais. O feiticeiro também tem seus truques, suas magias, seus recursos. Aí aqui a gente seleciona e aqui a gente se escolhe a subclasse do feiticeiro que também vai dar magias, né? Marés do Caos ativa aqui o feiticeiro de magia selvagem. Seus poderes provém de forças caóticas primordiais. Eles se reviram dentro de você, aguardando para interromper a qualquer momento. Então aqui nós temos: ative para receber vantagem na próxima rolagem de ataque, teste de habilidade ou teste de resistência. E a magia selvagem. A magia selvagem se origina de forças do caos. Ela ferve a manga do feiticeiro que o detém. Aguardando qualquer... Então ele tem aqui o poder de magia do caos e aqui as marés do caos. Aqui ó, aumenta a chance do seu surto de magia selvagem em seguida. A linhagem dracônica, que concede... suas veias carregam magia dracônica, resultando de um poderoso ancestral dracônico. Então tem um vínculo com os dragões. Resiliência dracônica, pontos de vida, mais pontos de vida máximo para cada nível de feiticeiro. E resiliência dracônica, né? Sua pele é coberta por escamas quando você não está usando armadura. Sua classe de armadura base é 13, ou seja, você já, em vez de ter a classe de armadura base 10, você já começa com 13 por causa das escamas dracônicas. E feiticeiro da tempestade, seja instalando com a energia dos dilúvios antigos ou tendo o corpo atravessado por vendavais e furacões, sua linhagem é uma estranha tapeçaria rabiscada por uma tempestade. Então, magia tempestuosa. Após conjurar uma magia de nível 1 superior, você pode voar como uma ação bônus até o final do turno sem receber ataques de oportunidade. Cara, isso é legal. Muito legal para o deslocamento do feiticeiro. Temos o bruxo. Os bruxos eles fazem pactos com uma entidade, um patrono onipotente e troca de sua habilidade por habilidades sobrenaturais e magias singulares. Então aqui no bruxo nós temos a subclasse Inferno, o grandioso e antigo e a arquifada. Temos a magia e os históricos normalmente, né? E aqui nas subclasses nós temos os bruxos que servem aos ínferos, sempre acabam agindo em prol da corrupção e destruição, seja por boa ou má vontade. Em troca, recebem bênçãos diabólicas. A armadura de Agates concede 5 pontos de vida temporário, causa 5 de dano de frio a qualquer criatura que atinge você com um ataque corpo a corpo. E o braço de Adar. Ele causa 2d6 de dano necrótico, impede que os alvos usem reações. Tem um alcance de 3 metros e o teste para tomar metade do dano é Fortitude. Recursos, Bênção do Obscuro. Ao reduzir uma criatura hostil a 0 pontos de vida, esse presente do seu patrono concede 4 pontos de vida temporário para você. Então no meio de um combate, se você mata uma criatura, ela zera os pontos de vida dela, você ganha 4 de vida temporário, 4 pontos de vida temporário. O grandioso e antigo. Os bruxos vinculados a criaturas místicas dos reinos remotos sempre possuem objetos indecifráveis e recebem estranhos poderes sobre a entropia e a mente. Então, sussurros dimensionais, 3d6 de dano psíquico, amedronta uma criatura que fica mais fácil de atingir e não consegue se mover. 2 turnos, a resistência do alvo ainda sofre metade do dano, o teste de resistência é sabedoria e o alcance é 18 metros. E gargalhada nefasta de Tasha, a magia de encantamento nível 1 provoca crises de riso em uma criatura, deixando-a prostrada sem poder levantar-se. 10 turnos, a criatura deve ter 5 ou mais de inteligência, o alvo pode tentar resistir ao efeito cada vez que sofre o dano. Então durante 10 turnos ele vai sofrendo esse dano. Alcance de 18 metros, o teste de resistência de sabedoria e o bruxo tem que manter a concentração, fazer teste de concentração. Recursos, Lambrete da Morte. Quando você faz um acerto crítico em uma criatura, ou seja, tira 20 ou dependendo da margem 19, essa criatura e qualquer inimigo próximo devem passar em um teste de resistência de sabedoria ou ficarão amedrontados até o fim do próximo turno. Legal.
E a Arquifada. Uma senhora ou senhor das Arquifadas agracia e submerge você aos atributos suntuosos e assustadores de seu reino extraordinário. Então você ganha o Fogo das Fadas, todos os alvos da luz ficam visíveis e rolagem de ataque contra eles tem vantagem, isso é bem importante. Dormir, põe um sono mágico em uma criatura que somam até 24 pontos de vida. Ou seja, se tiver 2 inimigos com 12 pontos de vida, você põe os 2 para dormir. E a ação, presença feérica, enfeitice ou amedronte inimigos próximos com uma magia atraente e perturbadora da fada. 2 turnos e o teste de resistência, o teste de sabedoria. As magias, né, que você vai selecionar conforme a sua... E as habilidades aqui, normalmente. E o mago, né, que tem os truques, tem os espaços de magia e tem a recuperação arcana. Recarrega espaço de magia quando fica fora de combate. Então ele recarrega as magias sem precisar de um descanso. E aqui o mago, no caso, ele tem que ter as magias preparadas, ou seja, você precisa preparar antes as magias que vai utilizar, não basta só preencher os slots. Você pode conhecer 6 magias de nível 1, mas você só consegue preparar 4 para aquele dia, para aquele momento que você vai estar jogando. Então essa é a diferença do mago. Bom, gente, esse foi uma breve explicação, eu tentei resumir ao máximo aqui, dar um resumo de um pouco de cada uma das classes do Baldur's Gate. E agora vai de você. Comenta aí embaixo qual classe você vai jogar Baldur's Gate. Você quer ver mais de conteúdos de Baldur's Gate aqui no Quintal Geek? Então já se inscreve no canal, deixa o like, se esse vídeo te ajudou e... Gente, vamos jogar bastante Baldur's Gate aqui no Quintal Geek. Com certeza vocês vão ver algumas gameplays minhas. Então não deixe de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. É isso, gente. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu e eu fui! Tchau, tchau.